Salve, salve, caríssimos alunos! Estamos no nosso segundo episódio do podcast Tópicos do Vestibular e hoje com a presença ilustre desses três grandes mestres da educação. Inicialmente aqui, nosso amigo professor GG, Jorge Wilton, de Geografia, professor Helder Carneiro, de História e o professor Alexandre Lima, o Xandão, professor de Química. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. E aí, GG, aqui nós estamos com um professor de muito tempo de magistério, super experiente. Fala um pouquinho, Jorge Wilton, da sua carreira no magistério. Primeiro, agradecer esse convite e esse projeto seu aí, Dani, maravilhoso, esse Tópicos do Vestibular, que é um momento em que a gente passa a ter o contato com o aluno de maneira mais constante hoje pelas redes sociais, né, pelas estruturas de mídias. E sempre projetos de educação, eles são fabulosos, né? Eles sempre transformam. E ao longo desses 20 e poucos anos aí de magistério, a gente sempre trouxe inovações e a gente tem que acompanhar todo esse ritmo, né? Trabalhando com a geografia, trabalhando com atualidades na Grande Fortaleza, Juazeiro do Norte. Abraço meu querido Cariri, né? Pessoal aí do curso Colégio Evolução, aqui eu tenho um grande carinho. Pessoal da Paraíba também. E esses 27 anos de magistério elevando a geografia, fortalecendo a humanas aí, meu querido amigo Helder. Né? A gente precisa, além da humanas, fortalecer o sistema de educação. Né? Exatamente. Pois é, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo de magistério, né? Eu comecei aos 20 e hoje estou com 26 anos. Iniciei lá em 1998. Estamos aqui também com a presença do professor Helder Carneiro, professor de História. Já trabalhamos juntos em algumas instituições. Fala aí, Helder, sobre a sua vida na educação. Grande, Dênio. Bom, primeiro também, né, agradecer aqui o momento que você está nos proporcionando, né, um momento de discussão, de debate, de engrandecimento, de riqueza de conhecimento, ao lado de grandes mestres aqui da educação fortalezense, cearense, né? E, sem sombra de dúvidas, quem ganha é o nosso aluno, né? Quem ganha é o estudante, quem ganha é realmente aquele que está buscando aí conhecimento para entrar na universidade. E sobre a minha história na educação, também já, né, 21 anos de educação, comecei em 2003, então ainda bem no comecinho da faculdade, acho que uma história muito semelhante à de todos nós, né? E sempre trabalhando com essa ciência maravilhosa que é a história, que foi basicamente a ciência pela qual me apaixonei e realmente contribuindo, né? Eu costumo dizer que a gente trabalha com uma coisa muito fabulosa, que é a realização de sonhos. Então, quando a gente vê o nosso aluno entrar na universidade, que é um dos seus principais objetivos, é algo que realmente nos satisfaz muito e que não tem preço nisso que a gente faz. Exato. Nos dá uma alegria muito grande, né? Quando a gente vê um aluno que passou alguns anos ali sentado, debatendo, discutindo, refletindo junto conosco e ele acaba entrando na universidade que é o sonho dele, né? E que ele vai exercer futuramente uma profissão em que ele vai estar contribuindo também com a sociedade. Então, isso nos engrandece demais, de fato. E aqui o nosso professor amigo Alexandre Lima, professor de Química. Meu amigo, você foi citado no primeiro episódio, né? Tô sabendo. Rapaz. Lyndon Johnson mostrou aqui a parceria. Estamos em parceria, né? Sempre. Muito bom estar aqui ladeado por grandes mestres, né? E amigos, que é o mais importante, né? Que é como a gente sempre fala, a educação transforma vidas, né? E a gente é farol, né? A gente ser luz na vida dessas pessoas, né? Desses nossos queridos alunos. Isso é muito importante porque gera um impacto positivo, um impacto transformador. E a gente sempre busca isso, né? A gente, quando vê algumas pessoas falando da carreira do professor, né? Eu sempre digo, eu sou professor com muito orgulho. Bato no peito, apesar de eu ter feito engenharia química na UFC, inicialmente, e depois eu migrei para a cadeira
acadêmica na UES, né? A nossa casa, que é a UES, né? De todos. E a gente fez a licenciatura lá na UES. E eu me apaixonei pela educação. Meus tios, na época, gente, tudo revoltado, era para você ser médico, é você... O grande dilema que a gente passa. Né? Aí, rapaz, você vai, né, passar por necessidade, não sei o que. Eu disse, graças a Deus. Eu tenho amigos maravilhosos, tenho pessoas maravilhosas ao nosso redor. E a gente cresce junto, né? E hoje a gente pode ajudar pessoas. E é uma carreira que a gente, como o Helder falou, concretiza os sonhos. Todas as outras profissões passam pela nossa mão. A importância de ser professor é muito bacana, né? Eu me emociono sempre, sabe? Eu fico muito emocionado quando a gente fala sobre esses... Por quê? Porque é a nossa vida, tem os altos e os baixos, mas a gente não larga o osso. Exato. Né? A gente tem uma história linda na educação e a gente sabe disso, compartilha muito disso. Também mandar um abraço aqui pro Cariri, que a gente trabalha, vai e vem, Cariri, né? Mandar um abraço também pro Colégio Objetivo lá no Cariri, que a gente trabalha também em parceria com o nosso querido amigo Lyndon Johnson, tá certo? E a todos os estudantes em geral que com muita determinação, com muita força, com muita vontade, né? Eu acho bacana isso é inspirador, isso é bonito, você querer transformar a sua vida, tá? Não é querer valorizar o sofrimento, não. É valorizar o esforço, a qualidade de querer crescer e mudar a sua vida. E a educação transforma. Né? Verdade. Perfeito. Gente, hoje o bate-papo está voltado mais para a questão do Enem, né? Já temos datas, já temos todo um cronograma voltado para o Enem. E aqui a gente vai bater um papo sobre ciências humanas e ciências da natureza, né? Eu também, como professor de biologia, vou dar aqui minha contribuição no que diz respeito a essa prova do final do ano. Jorge Wilton, na tua opinião, ao longo desses anos, né, o Enem ele surge como aquele exame para avaliar o ensino médio lá no final da década de 90, mas que virou estrela porque passou a ser porta de entrada para a universidade a partir de 2009, né? Então eu te pergunto, no que diz respeito às ciências humanas, no que diz respeito à geografia dentro da prova de ciências humanas e suas tecnologias, essa evolução do Enem ao longo do tempo, como ela se processou? Veja bem, Daniel, eu acho que eu valorizo muito a prova do Enem, né? A gente, na realidade, eu acho que todos os professores devem buscar cada vez mais entender, compreender esse Enem, porque ele passa a ser também uma prova com um modelo que é adotado por diversos outros países, né? A galera da matemática que trabalha melhor a ideia da TRI, mas nós temos que entender o que é a TRI, nós temos que entender que de 2009 para cá o Enem ele ganha uma roupagem, ele ganha uma visibilidade muito grande, e uma das coisas que eu bato muito, Dênio, Alexandre, a gente já conversou muito sobre isso, é que nós professores precisamos entender mais o Enem para poder passar para os nossos alunos. Porque o modelo de prova do Enem, ele é um modelo de prova em que muita gente acha que é injusto, porque eu preciso ter uma TRI boa, eu preciso ter uma boa coerência pedagógica, mas as pessoas não sabem como é que consegue essa coerência pedagógica. E uma das coisas que me chamou muita atenção, às vezes um aluno faz aquela perguntinha assim, que você dá um start, né? E eu costumo dizer muito, quando o aluno ele chega pra gente assim, no segundo tempo, próximo às provas, aí diz, ei GG, ei Dênio, Xandão, o que é que mais cai? É quando o aluno me perguntou isso, eu disse, olha, peraí, eu já vinha lendo muito sobre o Enem, taxonomia de Bloom, né? E aí eu parei e disse, peraí, não é bem o que mais cai, e sim como cai. Por quê? Porque o Enem ele tem a matriz de referência. Assim como as provas que são aplicadas pelo governo, elas têm a matriz de referência. E se você segue a matriz de referência, você não tem nem dúvida que você vai saber o que é que vai cair. Não tem erro. No ano passado eu fiz assim, 30 dias para o Enem, eu vou lhe dar as 30 questões. Por quê? Porque eu dei o exemplo de cada uma das habilidades. E habilidades. Né? Quando você pega, por exemplo, a competência 6 de humanas, que você traduzindo vai para sociedade e natureza, você tem lá 5 habilidades
em que você trata as questões ambientais. É uma competência muito forte para a geografia. Aí você pega a revolução tecnológica, você pega a competência de evolução tecnológica e revolução comportamental. Não tem por onde. Como é que isso afeta o mundo do trabalho? Como é que isso afeta a sociedade? O Enem vai perguntar isso. A habilidade, ela fala com você, ela diz de maneira clara. Eu estava no ano passado, eu disse assim para os meninos, vai cair 2 questões de óptica. Por quê? Porque a habilidade 1 são fenômenos ondulatórios, né? Habilidade 1 de natureza. Mas, professor, você não é professor de natureza. Eu disse, sim, mas leia a matriz de referência. Abra aí a matriz de referência. Estava lá. Estava lá. E tem 2 questões. E é interessante, GG, esse seu ponto que você está falando, que é a leitura, o entendimento e a interpretação da competência, e você vê o verbo Exatamente. bem descrito no começo do item. Perfeito. Aí você dá aquele estalo. Você não precisa ter o conhecimento abissal sobre aquele assunto da Exato. biologia, da química, um conhecimento até a nível olímpico, né, Daniel, assim, aprofundado. Mas se você consegue fazer uma leitura e o teu estudo foi embasado dentro desse universo, não fugindo do foco, resolvendo questões que te levam a te experimentar essa leitura de competências e habilidades, você encontra nitidamente esse olhar dentro da prova. E uma coisa interessante é fugir daquele método conteudista Exatamente. tradicional. Isso é o vital. Que a gente sabe que, na maioria das vezes, é como os estudantes, né, estudam, né, é como A a sociedade aula... escolar, né? A Helder, aula como ela é todo, passada, Às né? vezes, né? Aquela educação bancária, Bancária. que o Paulo Freire tanto falava. Então, assim, é algo que realmente tem que mudar de perspectiva para que a gente alcance Sim. essa qualidade que você falou da preparação. Né? Helder, há alguns anos, só complementar essa parte aqui, há alguns anos eu comecei conversando com um grande educador, o professor Nazareno Oliveira, que eu tenho um grande respeito, um grande abraço, e ele viaja muito, palestras e muitas... Eu disse, professor, por aí o senhor está ouvindo alguma palestra, o pessoal fala sobre taxonomia de Bloom e especificamente para Enem? Ele disse, não, vou escutar de você. Então, é um cara que sempre eu tenho muito respeito e admiração. E aí eu vou ler sobre taxonomia, fui para a matriz de referência, microdados de Enem, e hoje, né, eu tenho um conhecimento bom, muito bom sobre isso. Tem um curso de humanas em que a gente tem aluno que saiu de 18 para 41 acertos. Dos 45. Fantástico. Porque você começa a dizer assim, Fantástico, viu? você pega a habilidade 8 e na habilidade 8 você vai lá e ela vai dizer o quê? Quando você pega a habilidade 8 é a ação dos estados para resolver questões de fluxos populacionais e de ordem econômica e social. Quando você lê o comando da questão, ele diz, o governo Vargas, o que é o governo Vargas? É a ação do Estado. Tá? A lei das cotas. Aí você está lá na habilidade 8. As políticas afirmativas. Aí você começa a entender isso. Aí você, puxa vida, você vai lá, vai cair em movimentos sociais. Ó, a galera aí pode estudar movimentos sociais. Por quê? Porque está na habilidade 10, na habilidade 13 movimentos sociais. Isso. Aí, primeiro, o que é o movimento social, como ele se organizou? Habilidade 10. Quando você vai para 13, quais foram as mudanças que estes movimentos sociais eles tiveram? Então, você vai lá e consegue. Ao ler a matriz de referência, que é um documento que você bota aí, que você é aluno, né, vai fazer a prova, você tem que ter, você vê a cara do Enem assim para você. E ainda tem um detalhe. São 45 questões. São 30 habilidades para cada área. E aí, o que é que o Enem vai fazer? Eu preciso botar as 30 habilidades, tem prova ou outra que ele não coloca uma, mas se ele precisa preencher as 45 questões, nós vamos ter 15 habilidades que vão se repetir. Pelo menos. Né? E eu tenho todos esses dados. Eu tenho da matemática, eu tenho da natureza e disponibilizo também para você colocar para o seu pessoal aí nesse seu projeto maravilhoso. E que se você olha e vê que a habilidade 6, que é interpretar representações gráficas e cartográficas, de 2015 a 2022, tiveram 16 questões, então você olha e diz, cara, foram 2 por ano. Por edição. Então eu vou estudar interpretação e representações gráficas. Um climograma, uma tabela de uma taxa de natalidade, um mapa para saber localizar clima. A habilidade está conversando com você. Exatamente. É por isso que você, quando você começa a perceber a habilidade e você vê o professor, né, o Helder vai lá e começa a falar, o movimento feminista começou...
Epa, habilidade 10, já vou ter que ficar ligado. Opa, habilidade 13, o que é que eles conseguiram? O movimento direto aí já, opa. Então, o aluno, quando ele começa a ter esse suporte da matriz de referência, ele começa a deitar na prova do Enem. Faz a diferença. Verdade. Faz. E o interessante é que esses insights, né? Ao longo do tempo a gente vem estudando e vem mapeando a prova do Enem, e esses insights são insights interessantes que nos levam a ver outras perspectivas. Qual foi a época na educação brasileira que a gente teve interdisciplinaridade, transdisciplinaridade? Agora está tendo. Perfeito. Porque quando você pega uma questão do Enem, que ela é contextualizada, que ela tem um texto, que ela tem uma pergunta-comando, que lá você não tem as opções à toa, né? E você passa a ter uma questão dessa, resultado, o aluno vê que a coisa não é de graça, apesar de não ser difícil. Mas estudando a matriz de referência, estudando as competências, as habilidades, ele já tem um certo know-how para fazer as questões. Sem dúvida. Na química é muito interessante, na natureza, né, Nênio? A gente vê muito isso. Quando a gente vai fazer os comentários das provas, né? A gente olha assim, vamos dividir logo o que é química, o que é física, o que é biologia. Às vezes tem questão que você não consegue mais. Toda mistura. Ela já tá linkada. Exatamente. Não consegue Nas mais humanas dividir. passamos por isso também. Essa né? é sociologia, não. A prova é de humana. Claro, É, ainda humana, tem aquelas que são necessariamente de biologia, de química e física. Mas quando chega a certo momento que a prova diz assim, isso aqui é o quê? É natureza. É interdisciplinar. Interdisciplinar. Então, assim, é interessante isso. Mandar um abraço também aqui para o professor Ademar Celedônio, né? Um professor que sempre está aí na vanguarda dos estudos para o Enem e sempre conversa com a gente. E ele sempre dizia para a gente se debruçar sobre essa matriz. A química, você vai para C7H24, que é aprender as linguagens e códigos. Essa é batida demais, GG. C7H24, entendeu? Então, assim, aí entra onde é que você vê isso? Na química orgânica, a nomenclatura dos compostos orgânicos. E os alunos dominam. Quando chega nisso, ela domina a C7H24. E foram 15 questões de 2015 a 2022, ó. Olha então, aí. praticamente 2 por prova. Teve um ano que foram 2. Acertei, não foi? Aliás, um ano que foi uma, né? Né? Exatamente. C7H24, entendeu? Então, assim, quando o nosso aluno ele é bem orientado, quando ele passa a ter esse panorama, essa visão, não tem erro. Faz a diferença. Entendeu? Claro que tem outros fatores, né, Helder? Porque são muito complexos. O fator família, o fator psicológico, tudo isso, né? Isso aqui a gente está falando do fator técnico. Isso. Nós estamos aqui conversando nesse momento do fator técnico. E como o conteúdo, que é o objeto de conhecimento, ele vai ser cobrado. Sim, né? Perfeito. Porque assim, eu posso falar de Getúlio Vargas e JK, que aí já é mais a praia do Helder, né? Mas o que é que de Getúlio e o que é que de JK nós podemos inserir dentro das habilidades? Sim. Não é? Então, é isso. É como, para que você não fique naquela aula, de repente... É o que a gente sempre bate, né, Gigi? O saber fazer. O saber fazer. O saber fazer. Exatamente. O cara vai tá mostrando aí o saber fazer Saber dele. fazer. Que a habilidade é isso, é o saber fazer. Exatamente. Né? Que é o que o Enem se propõe. Sim. É o saber fazer. Vamos avaliar o saber fazer. Exatamente. Né? Vamos entrar nessa seara aqui. Então, é interessante isso. Muito bom. Helder, e dentro da história eu noto bastante assim, os alunos da área da natureza, da área da saúde, né? Eles têm uma certa dificuldade na compreensão de certos conceitos, certas definições no que diz respeito às ciências humanas. Como a galera da história, a galera da geografia, o pessoal das humanas vê isso, né? Porque o aluno da saúde é um aluno, digamos assim, que tem um pensamento muito cartesiano, né? Como é que as ciências humanas vê esse prisma? Olha, hoje o aluno que vai resolver a prova de ciências humanas da UES, ele tem que realmente ter um conhecimento, eu diria, bem horizontalizado mesmo, né? Eu acredito que, até pela essa interdisciplinaridade, ele tem que ter um conhecimento que eu consideraria fundamental, básico,
da filosofia, da geografia, os conceitos. Eu só sei que é muito difícil. Né? Mas Os conceitos. começa logo da premissa. Só sei que nada sei. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, começa logo do negócio. Só sei que nada sei. Né? Porque na química... Fecha o livro, é o contrário, né? Mas aí é um debruçar diferente. Na leitura, na capacidade de interpretação, que é uma habilidade que realmente tem que ser muito bem trabalhada. E a gente percebe que esse é um grande problema que os nossos alunos têm hoje em dia, é ler e não compreender. Né? Ou seja, muitas vezes está ali na cara dele, mas ele não compreende, né, o que está escrito ali. E essa habilidade, essa competência, né, ela é importantíssima. Importantíssima. Principalmente, né, a questão das atualidades, né, da geopolítica. Como a atualidade ela é cobrada, porque ele acha que a atualidade vai cair algo que foi estruturado agora e esquece que tem um banco de itens. Isso. Mas né? O que eu vejo assim, o cara diz assim, eu vou estudar geografia. Aí o cara diz, não, eu vou estudar atualidade. Não, se você disser assim, aula de geografia física não fica ninguém. Se é aula de atualidade, você lota 3 auditórios. Por quê? Compõe repertório para redação. O cara vai para melhorar o repertório dele já. Para a prova de humanos dele é espetacular, que ele pensa exatamente nessa leitura. E as atualidades da química? Sim. E a atualidade da biologia? Existem. E a atualidade da matemática? E o cano de PVC e a soda cáustica que vai cair lá, porque a habilidade está pedindo para fazer uma associação com o desastre lá da exploração de salgema em Maceió. Sim. É isso, isso, você tem uma questão lá que está falando. A dissolução da rocha calcária, papapá. Opa, a transdisciplinaridade, a inter. O Helder falou uma coisa aqui que eu gravei aqui. O aluno, ele lê, mas não sabe compreender. Rapaz, é você pegar, quando o aluno diz assim, como é que eu vou saber se a questão é fácil, média ou difícil? Começa na hora que elabora. Sim. Porque quando você fala da leitura, de identificar, você está na coluna 1 da taxonomia. Quando você fala do compreender, você vai para a coluna 2. A leitura, você identificar, reconhecer, localizar no texto, é fácil. Quando você precisa relacionar, explicar, compreender, você já subiu um nível de dificuldade. Já são outros 500. E a habilidade começa com o verbo, com o conteúdo, né, que é a tarefa, o conteúdo e um contexto. Né? E quando a questão puxa, ela vai puxar essa logística, né? É engraçado, né, gente? Quando a gente elabora os itens, a gente cresce no nosso entendimento desses bastidores, né? É legal, é massa, porque você vai olhando. Claro que tem umas questões que fogem essa regra. Seguinte, aí. Flopou. Flopou, total. Mas quando você começa a entrar nesse estudo, você diz, cara, é tudo bem encaixadinho. A elaboração dos distratores, a métrica em cada item. Tem uma métrica em cada item. Então, assim, tem questões de química, por exemplo, que se o aluno somar, dá uma resposta. Se o aluno dividir, dá outra resposta. Eu estava fazendo uma questão sobre gráficos termoquímicos. E aí era uma questão só que falava sobre o bioóleo e uma combustão. Era nada mais, nada menos que o aluno tinha que fazer uma análise matemática de um gráfico. Análise matemática do gráfico. Não era essencialmente química, apesar de eu ter visto já algumas resoluções. E aí eu chamo a atenção do aluno para ter cuidado com o fator tempo. Sim. Que é um fator na GG preponderante. E esse fator tempo, a administração do teu tempo de prova, que te leva à tua aprovação, você ganha resolvendo questões. Simulando. Simulado, Daniel, eu vejo os alunos, vai ter simulado. Simulado não é teu inimigo, é teu amigo. O nome de estudo. É onde você vai corrigir o teu caminho. Ele que vai te dizer, cara, tu tá no caminho errado, tu tem que vir pra cá. Aqui não é o teu objetivo, aqui não é o teu sonho. Então, o simulado, ele te traz para você trilhar um novo caminho ou continuar no caminho correto. Exatamente. Né? E a gente vê muito isso. Quando você trabalha dentro dessa métrica, você consegue entender toda a performance, toda a formação da questão. Não existe uma preparação de excelência sem um treinamento.
Você só alcança realmente, né, a capacidade de se superar se você realmente estiver ali treinando. Então, os alunos perguntam muito para a gente, né? Professor, o que é que eu faço para poder, né, estar bem preparado? Resolva questões. Resolva questões, né? Crie uma meta de resolução, tantas questões por semana, tantas por dia, né? Divide isso nas áreas do conhecimento, que é assim que você, de fato, vai ficar bom, se tornar melhor, né? É assim que você vai se preparar. Eu, pessoalmente, eu não acredito em uma preparação em que o aluno ele não resolva questões. Sim. Nos nossos alunos pré-universitários, né, eles têm uma dificuldade, a maioria, tem aquela apostila que eles possuem, mas eles não resolvem muitas vezes, né? Ou só ficam naquelas atividades mais simples, né? Não parte para aquelas propostas, aquelas de aprofundamento e tal. E isso realmente faz uma diferença no final, né? Faz muita... Essa tranquilidade que ele adquire na hora de um exame é quando ele tem horas e horas ali de treinamento. O fato de ir ali no Instagram, por exemplo, e de repente diz, eu vou mostrar para você tal isso. Ele, com a apostila, com um grande volume de exercício que ele pode fazer, aí ele acha que aquilo que está sendo ofertado ali de coisas mais rápidas possível vai resolver a vida dele. Eu sempre digo nesse lance das questões, você estava falando há pouco que quando pega uma questão de química, se somar dá uma coisa, se dividir vai dar uma outra. Como é que é o nome? Distratores. Aí o aluno ainda está no terceiro ano, no cursinho diz, qual é o distrator dessa? Oxe, como assim? Tem uma que é correto o gabarito, o resto é distrator. E eles vão estar relacionados ao objeto de estudo, ao conteúdo. É por isso que eu digo sempre, a nossa área ela é muito boa para trabalhar com os distratores, que eu uso a técnica que eu digo, a técnica do GG, que é a técnica 5 em 1. 5 em 1, resolver 5 questões em uma do Enem. Porque às vezes o aluno chega com a prova do Enem 2018 e já sabe o gabarito de cor. Às vezes ele chega e diz, GG, eu já fiz essa questão 100 vezes, errei 110. Aí eu digo, use a técnica 5 em 1 do GG. Vamos lá. O gabarito dessa questão aqui é o B, né? Esse A faz sentido no conteúdo? Faz. Pois cria um texto ou um comando onde essa seja a correta. Aí ele para e diz, puxa, é verdade. Agora eu entendi que ela está certa, mas não para o que o comando pede. Perfeito. Aí vai lá para o item C. Aí vai lá no item C e diz, desertificação. Mas está falando aqui é do bioma dos Pampas. Aí ele começa a criar na ideia da questão que isso é uma coisa que a gente já faz há quantos anos? O que a gente faz na sala de aula, nós professores? Não é não? Quando a gente resolve uma questão, a gente faz isso. Ele vai ramificar todo o conhecimento dele, baseado num item. Exatamente. Num item elaborado, e aí cada opção que ele tem, ele vai se debruçando em outros itens, outros assuntos que vai ter dentro daquela questão que está contextualizando. E aí ele não erra mais. E ele aprende o padrão Enem. Ele aprende, exatamente. Ele vê que o que foi distrator num ano, ele se tornou o gabarito numa questão no ano seguinte ou em 2 anos depois. Verdade. Né? Verdade. É tanto que a gente, quando tá falando de um assunto que lembra de uma questão, a gente diz, mas já caiu assim. Quando lê um distrator, aí você... e outra questão do Enem cobrou dessa forma. Né? Então aí a gente pega essa situação de conseguir trabalhar os distratores, de você fazer a prova dos anos anteriores, de fazer prova PPL, de fazer segunda, porque você tá treinando o que é o padrão Enem, né? Verdade. E vendo até o que não dá certo. Exatamente. Né, gente? Tem que ver, assim, isso aqui não dá certo, entendeu? Não, isso aqui caiu, mas não é a realidade. Então o cara fica passado na casca do alho, como a gente diz aqui, né? Verdade. Certo? Exatamente. Gente, e nas ciências da natureza, eu diria o seguinte, que a prova, quando você pega a nota dos alunos, ela costuma ser a menor nota, né? Qual o gargalo? Que gargalo é esse, Alexandre, que a prova de ciências da natureza tem? Por que a nossa prova... o que é que nós devemos fazer como professores de biologia, química e física? Mas vou falar uma coisa. Esse ano eu vou passar a bola também aqui para os meus amigos. Eu acho que foi muito pertinente esse podcast aqui hoje, porque a gente conversando sempre, a gente se encontra em locais de prova, né? A gente debatendo, passa horas conversando, né, e tal.
Tomando um suco verde também, né, GG? Que é bom, né? Certo? Aí, Detox. E ano passado, Humanas também teve uma média aquém. Né? Humanas me surpreendeu também. O natural é o quê? Natureza. Por quê? São 3 áreas, objetos do conhecimento, química, física e biologia. E dentre essas áreas, eu sempre digo para os alunos, cara, o que faz você passar é o fácil. Procure o fácil. E aí, de novo, vamos levantar aquela sistemática de fazer a prova do Enem. É diferente de fazer a prova da UES, em que ele vai encontrar um bloco de química, um bloco de física, um bloco de biologia. Na prova do Enem, ele vai encontrar itens elaborados de acordo com uma régua de nível. Essa régua de nível é ditada pelos alunos do 3º ano. E essa régua, ela é elaborada de acordo com um corredor de obstáculo. Você vai correr, você vai encontrar o primeiro obstáculo. Se você tiver a proficiência, você ultrapassa esse obstáculo. E vai para a próxima. E vai para a próxima. Então, eu sempre digo para eles, procurem o que é fácil para vocês. Essa sensibilidade é conseguida da noite para o dia? Não, não é, Dênio. É conseguida com estudo, com trabalho e resolução de itens. Como a gente está batendo na tecla aqui. Então, o aluno tem que atingir a sua proficiência. Então, para mim, química é fácil, mas filosofia já não é. Biologia pode ser fácil para o Dênio, mas para mim não é. Então, o que eu vou buscar? Mas, claro, tem aquelas questões que eu estudei no meu ensino médio e eu consigo fazer de biologia. Então, eu vou buscar as questões fáceis de biologia. Com isso, eu crio uma régua regular. Como é que os nossos alunos na GG conseguem tirar uma nota 860, 865 em natureza? Uma nota assim, porque eles foram e entenderam essa dinâmica de fazer a questão, o toque de bola. Eles conseguem fazer muito bem isso. Então, procurem entender isso. Ah, eu quero fazer aqui na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado com o seu tempo de prova. Porque você vai chegar lá no final da prova, faltando umas 10, 15 questões e ainda tendo que marcar gabarito. Né, GG? Então, assim, é uma leitura que a gente faz e alerta os nossos alunos, né? Para como vai ser o teu dia de prova. Alexandre, isso aí eu acho que pesa muito. É a estratégia que eu vou usar na minha resolução. E começa pelo simulado. Humanas tem um índice imenso de questões que os alunos não conseguem resolver, porque como é que eles fazem a prova? Abre o caderno, começa com qual prova? Linguagem. É dar aquela paradinha, redação, porque vai todo mundo louco. Se ele não vê logo o tema da redação, ele já é capaz de... ansioso, né? Se você, durante o ano todo, tá tirando na sua redação de 800... de 900 para cima, não tem o perigo de você não tirar na prova do Enem. Porque você já sabe fazer. É consequência. Aí o cara vai tenso. Aí eu pego demais. Eu dou uma mentoria para alguns alunos. E aí, outra vez eu peguei um aluno que ela começou a fazer. Eu disse, GG, eu me desesperei, eu errei aqui. Eu digo, como é que você faz sua prova? Eu começo linguagem, vou para redação, depois eu vou para humanas. Eu disse, depois você errou as últimas questões. E saiba, quando eu fui olhar, 10 últimas questões. Disse, você tem que entender também uma coisa. O caderno azul do Enem e o caderno amarelo, ele pode ter as primeiras questões do caderno azul no início e pode estar lá no final. E quando você se volta para a natureza, por exemplo, eu particularmente escuto muitos alunos dizerem, na sequência, disciplina que mais gosta na natureza? Biologia. Segundo, química. Terceiro, física. Tá, beleza. Mas vai cair física? Então eu preciso entender, será se eu não consigo, ao ler uma questão, o fenômeno óptico, segundo pesquisadores que provoca isso, aí as opções tem lá, ressonância, refração, diflação, reflexão e difusão.
Eu preciso aprender esses 5, porque eu sei Conceitos. que na habilidade 1 ano vai cair ressonância, no outro ano vai cair refração, no outro ano vai cair uma difração, pode se repetir de um ano para o outro, e aí eu já tô ganhando na física que eu era ruim. E quando você vê na matriz, tem a competência da química, a competência da biologia, a competência da a física. matriz de referência do Enem, as 3 últimas, né? C7, C6, C7, C8, é exatamente uma da biologia, uma da química e uma da física. Essas últimas C6, exatamente. Essas últimas aí é uma para cada. E ela é específica. Né? Então, pode ver que sempre vai ter, porque tem que ter química, tem que ter física e tem que ter biologia. E eu acho que pesa também, Dani, dentro da sua pergunta aí, o psicológico no seguinte sentido. Matemática é uma prova só. Mas são 45 questões de matemática. Aí o cara, natureza, eita, eu vou começar a matemática. E a régua da matemática, ela é diferente. Aí o cara se joga na matemática, são 45 questões. Mas a natureza também são 45. É incrível. Uma questão de matemática pode divergir 20 pontos. Exatamente. Uma de matemática diverge 20 pontos na nota do cara. Então, assim, por isso que redação e matemática eu vejo uma corrida muito forte dos alunos. Mas aí é que tá. Você não pode deixar do lado humanas e natureza. Você tem que ser Você tem que ser uniforme. regular, você tem que ser uniforme. O Enem quer isso. A sua proficiência dentre todas as áreas. E nas humanas, o professor Jorge, acredito que deve ter percebido isso também, tem tido um peso enorme na prova de ciências humanas, filosofia e sociologia nos últimos anos. Sim, sim. E é justamente Você vê pra onde é que vai. áreas do conhecimento... Segundo Jung, áreas do conhecimento que você tem que ler. Não tem como você fazer um estudo se você não parar... Aliás, não só ler e refletir. Né? Então, é algo que tem pesado bastante. Eu observo em algumas escolas que são justamente as áreas que os alunos mais têm demonstrado dificuldade, talvez por menosprezarem as aulas. Sim. Né? É algo que a gente escuta muito dos professores de filosofia e sociologia, que geralmente é uma aula. Uma aula por E às vezes semana. dividida com a sociologia. Exatamente. Cara, não, primeiro semestre você vê filosofia, no segundo semestre você vê sociologia. As escolas que estão prezando botar na grade as duas, tá? Somos de humanos, temos que defender humanos, mas tem que defender a educação, né? Certeza. Entendeu? Cara, tem que ter uma aula de filosofia, tem que ter aula de sociologia. Não é um mapa mental do David Hume que você vai fazer a questão. Não tem como. Não é um mapa mental. E isso tem tido um peso enorme, né? Ou seja, o número de erros na prova de ciências humanas. Quando você vai dar uma olhada, você percebe que o aluno ele caiu ali justamente nas questões mais inclinadas para a filosofia e a sociologia. Então, tem tido uma diferença enorme. Habilidade 1 de 2015 a 2022, 16 questões. Das 16, que é interpretar textos, das 16 você tem 14 só filosofia pura na habilidade 1. Quando você vai olhar, tá lá o David Hume com 3 questões ao longo desses anos. Aí você, esse cara tá caindo. O cara é bem contemporâneo as situações do tem Hume, que ler, né? O cara, peraí, a escola, né? Rapaz, como os meninos gostam de brincar, o descartável, o descarte, o Descartes, né? Aí você vai lá, tem 3 questões desse cara. Então comece a se apegar por esses, né? Que você tem aquela recorrência. Eu vou me apegando por esse, porque você precisa da filosofia. Biologia, Danizinho, é ecologia? Ecologia, citologia, né? fisiologia, são assuntos importantes. Inclusive, faz uma interdisciplinaridade muito grande com as ciências humanas, as questões ambientais. Né? Então, eu sempre falo, você vai estudar ecologia, tudo cai. Né? Desde aquela parte inicial, dos conceitos, das definições, passando pelas relações ecológicas e, principalmente, no final, a questão da poluição. Então, se o aluno ele não tiver na mente poluição do ar, das águas, dos solos, radioativa, visual e auditiva, ele vai dançar. Por quê? Porque tem uma frequência razoável, né, na prova. Então, e o bom, faz essa interdisciplinaridade com ciências humanas, né? Uma interdisciplinaridade muito boa.
Mas, gente, nós estamos aí passando por esse problema no Rio Grande do Sul, a questão das inundações, e eu queria saber de vocês, à luz da educação, se esse tópico, se esse problema, ele vai ter uma incidência grande nos próximos vestibulares, seja o vestibular tradicional da UES ou do Enem. O que é que vocês acham? George. Com toda essa catástrofe, né? Aí um aluno fez aquela famosa pergunta. GG, como isso pode cair no Enem? Eu disse, como pode cair não, como caiu. Né? Já caiu. Como assim, GG? Como caiu? Aí eu pego e mostro, por exemplo, uma das questões que foi de 2018, questão de 2018, em que ela coloca 2 textos e um mapa e coloca os 3 sistemas atmosféricos que estão provocando essa catástrofe. Jatos de baixo nível, tá? Que aí é mais conhecido como os rios voadores, a massa polar atlântica, que passa a atuar mais no período do inverno, e o centro de alta pressão atmosférica que se formou na parte central do país. Tá? É isso. Se você for pegar qualquer reportagem, qualquer entrevista e o que for falar sobre a questão do tempo que começou a provocar essa incidência de chuva, só que a questão falava desse mesmo sistema atmosférico no período do verão de 2014 que provocou seca. Aí você compreender as estações do ano, compreender os sistemas atmosféricos, pode vir a questão que for. Ou de seca, ou de enchentes, né? Porque você compreende as massas de ar, você compreende os jatos de baixo nível, você compreende o que é o El Niño. Então, mostro, e eu costumo mostrar a questão, né? Essa questãozinha é muito bonita, a questão bem trabalhada, e o aluno ele só ia procurar na leitura do mapa e da questão o que é um centro de alta pressão, área anticiclonal, que ele vai deixar lá no comando. A área A é uma área anticiclonal e a resposta estaria associada à formação de anticiclone, impedindo a entrada de umidade. Só que ela tratava de quem? Da seca de 2014. Agora, a alta pressão continua lá, nós estamos saindo do outono e indo para o inverno, e ela está bloqueando a passagem da massa polar atlântica e dos jatos de baixo nível. Gente, tira essa alta pressão daí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vamos soprar, né? Cara. Vamos soprar, né? Tira esse negócio. Eu vou até pedir licença aqui pro Dani, mandar um beijo pro meu tio e pra minha tia que estão em Arroio do Meio, Dani. Arroio do Meio. Que Rio foi Grande onde, do Sul. no Rio Grande do Sul. Meu tio Marcos, minha tia Velma, né? A gente tá sempre orando, sempre se comunicando com eles lá. E, né, agradecer a todos também que estão ajudando, tá certo? Assim, porque não é só a população do Rio Grande do Sul, são pessoas, né? Então, pessoas que... Então, como os meus tios estão lá, então, assim, eu tô mandando orações, né? A família preocupada sempre. Eles também estão, graças a Deus, numa posição que não foram tão afetados, mas estão sofrendo como todos os outros. A questão da falta de comunicação, né? As água vias, potável. né? Água potável. Então, assim, graças a Deus, mas estão bem, né? Graças a Deus. Helder, e dentro desse contexto, nós temos falado e escutado também sobre o tal do capitalismo de desastre, né? Quando acontecem essas coisas, a economia é voltada toda para tentar reerguer aquele local, mas em compensação, esse desastre ele abre portas para outras coisas que não são legais. Isso. O que é que você entende historicamente sobre essa situação lá no Rio Grande do Sul? Olha, o capitalismo do desastre, ele, de uma forma bem simples, seria justamente o meio, né, de obtenção de lucros, né, diante da calamidade. Então, a gente sabe que realmente já ocorreram vários casos, por exemplo, né, a gente teve o próprio 11 de setembro, né, o pós-11 de setembro, né, ou seja, aonde muita gente viveu aquela atmosfera de desorientação, de realmente falta de informação, assustadas em virtude do que ocorreu. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos vários desastres ambientais. Inclusive, eu estava fazendo um levantamento dos principais desastres ambientais que, como o Jorge muito bem disse,
é um tema que sempre caiu nos concursos, né, em geral, nos vestibulares em geral. E a gente tem, inclusive, por exemplo, o vazamento de óleo do petroleiro Tarique Iba Ziad, na Baía de Guanabara, em 75. Então, foram 6 mil toneladas de óleo. O petroleiro agora no nosso litoral do Nordeste também, Jorge. Sim. Isso, né? Vale da Morte em Cubatão, né? Liberação de gases tóxicos pelas indústrias petroquímicas, né? Aí já entra a parte da biologia, quando você fala, né, da inversão térmica, no caso o Cubatão e etc. É onde o aluno precisa, né? Contextualizar, né? Incêndio na Vila de Socó, em Cubatão. Esse daqui, acho que todo mundo já ouviu falar. Acidente com o Césio 137 em Goiânia. Goiânia, década Cobrado de 80. tantas vezes em vários concursos. O aluno com certeza Entra ainda pergunta se é energia nuclear, se ela é limpa, se ela é suja, né? Quais os riscos. Isso. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara, né? Rios Bariqui, naufrágio da plataforma P36 na Bacia de Campos 2001. Então, quando você vai fazendo aqui o levantamento, né? Aí a gente chega no rompimento das barragens. Que já Do caiu Mar de também. Mariana. Pronto. Envolvendo as doenças, né? E simplesmente em todos esses eventos você vai verificar esse capitalismo do desastre. Pessoas que tentam obter, né, algum tipo de vantagem, empresas que tentam obter o tipo de vantagem diante do caos. Né? E isso é algo que está sendo discutido, estudado. Né? E há um receio, porque assim, diante desse caos, muitas vezes acabam sendo aprovados projetos, ideias que são até anti-impopulares, mas diante da situação extrema, aceitos. Né? Um absurdo. E isso é algo que é preciso realmente a sociedade civil, de uma forma geral, né, ficar atenta. Exatamente. Já começa o alarde financeiro dos valores para reconstrução, para reestruturação. Então, isso já começa a implantar a ideia de que 50, 100, 150, o que for, o Estado sozinho não vai poder. E aí é onde entra o discurso de que, cara, só vai ser possível com o capital privado. E aí o Estado vai dar esse dinheiro também para o capital privado. Você fomenta, né? Ou seja, né, se aproveitando da situação, infelizmente. E eu estava dando uma olhada nas imagens, nos recortes desse problema, gente. E lá existem barreiras de contenção, né? Só que essas barreiras de contenção, que já estão há algum tempo, elas não estavam sendo utilizadas a contento. Resultado, entrou toda aquela água na cidade. E a gente também tem que refletir sobre a questão da especulação imobiliária, né? Porto Alegre e as cidades adjacentes lá da região metropolitana. E agora nós estamos preocupados com essas ondas de doenças, né? Sim. Existem 3 ondas de doenças principais que já foram estudadas há bastante tempo, principalmente por países asiáticos, porque Índia, Paquistão, Indonésia já passam por esse problema já há algum tempo, né? E um dos estudos mais recentes que nós temos acesso é de uma universidade chamada de Queensland, lá na Austrália, em que ela mostra, né, bem direitinho como são essas ondas. Então, por exemplo, a primeira onda que já está rolando e já está acabando, porque nós já estamos na segunda onda, é a questão da diarreia e da pneumonia. Muitos casos de diarreia, gastroenterite, né? Gastroenterite. E muitos casos de doenças respiratórias. Por quê? Porque as pessoas resgatadas vão para locais em que está superlotado. Sim. Então, pneumonia, pneumonite, a pneumonia não só bacteriana, mas também alguns quadros virais. E essa segunda onda que está rolando agora, nós estamos no final de maio, né? Isso. De 2024, essa segunda onda, ela vem com leptospirose. Hepatite A também, Hepatite A, ela vem com tétano. Mas a grande preocupação é a leptospirose. Por quê? Porque o povo entrou em contato com a água. Sim. Água Então, contaminada. Né? Água contaminada. Então, essa água que vem com matéria orgânica, de bueiro, de vala, Cena de triste, canal, de né? quando a água baixou, os animais domésticos todos mortos. Rapaz, Uma cena assim impactante, Impactante. né? Muito triste, né? Mas aquilo ali
vai ser vetor, e esse vetor vai levar para as pessoas que entrarem em contato com aquela... Você via as motos dos bombeiros passando e o povo dentro da água para poder preservar seu patrimônio. Então, o cara estava em contato com aquela água ali. Para quê? Assim, a gente lê alguns autores, né, os Sapiens, falando sobre a questão do ser humano, né, Daniel? A que ponto o ser humano chega de, no momento de calamidade, ele querer roubar, querer saquear a casa do outro, sendo que não tem condição nenhuma de o cara vai levar para onde, vai guardar onde aquilo ali? É um absurdo. É muita pequenez do ser humano, né, meus amigos, de o cara querer o bem do outro, sendo que é um cenário de destruição. É triste isso, ver essa essência que ainda temos, né, que a humanidade ainda tem. Né? Então é impactante. Eu me impacto, não, claro que as imagens são chocantes, mas eu me impacto com esse lado do ser humano. Né? Isso é muito triste. É o cara ficar dia, noite sem energia, naquela água ali, o cara não abandona a casa dele com medo de perder o pouco dos bens que sobraram. Cadê aquela essência do ser humano? Não, vamos nos ajudar aqui. É uma coisa incrível, né? Também, né? Como Platão dizia, né? É surpreendente a capacidade que nós temos de a gente se admirar com o ser humano, né? Para todos os lados, né? Para todos os lados, né? E, Dani, voltando só para essa questão, a origem dos problemas. Isso, há muito tempo atrás, GG, vamos voltar para Eco 92, volta aí para o COP, para as COPs que já tiveram. Há quanto tempo não se fala sobre essa economia fóssil, sobre essa questão da pegada do carbono, essa economia porque como é que uma nação que é uma economia baseada no carbono, ela vai parar agora o seu modo de capitalizar seus recursos? Não, vamos mudar. A mudança, ela é radical. Tem que ter uma preparação. Mas ela tem que acontecer. Algumas economias estão entrando nessa economia de baixo carbono. Sim. Esse termo é um termo que o nosso aluno tem que prestar atenção. Economia de baixo carbono. O GG, né, sempre fala também. Nós temos o carbono black, né, o carbono neutro. Então, entendermos aonde a nossa economia, nós como sociedade, nós queremos também, porque passa principalmente pelo consumidor. Eu sempre, quando estou dando aula falando sobre isso, sobre a questão dos gases do GE, não é dos gases do GG, é os gases GE. Certo? Eu sempre digo, os gases GE, não é os gases do GG. Cuidado, viu? Aí é os gases do efeito estufa. Né? Então, a gente está falando sobre de onde é que eles vêm. Vamos investir em biomassa, vamos investir em bioóleo, vamos investir em outras matrizes, né? Porque isso é um tema Enem, é um tema que abre muita interdisciplinaridade. Se você pegar esse lance do capitalismo e essa discussão que você puxou da Rio 92 e etc., pega o Clube de Roma de 1968. Aí você já começa a pensar o que é que o Clube de Roma estava fazendo de proposta. Você já começa a pegar autores que falam do capitalismo ambiental. Sim. Né? Como é que nós vamos substituir? Precisamos. Tá chegando no limite aí. Onde é que a gente via que no Brasil ia ter uma catástrofe climática, como nos Estados Unidos sempre tem a época dos furacões. Há 20 anos nós falamos do antropoceno. Da necessidade, né? Se você comparar a crise do petróleo de 73, 79, você vai ter mais ou menos uns 86% do consumo de energia voltado para o petróleo, para o carvão, para o gás. Se você for olhar hoje, mais de 50 anos, esse número deve ter caído no máximo 6%. A matriz ainda continua a mesma. A matriz é praticamente a mesma. O gráfico é o mesmo. Praticamente o mesmo. Como é que em 3 anos, 5 anos, para a gente atingir a Agenda 2030, a gente vai conseguir essa transição energética? Não, tá difícil. Não tem como. Complicado. Né? Então, quando você fala do lance do capitalismo e das catástrofes e etc., é você olhar de como é que a gente usava o CFC e a lógica que existe da substituição para o HCFC e etc. por uma lógica financeira, não por uma lógica ambiental. Os grandes parques industriais que precisam de refrigeração,
que trocaram esses gases por gases ecológicos. Você vai trocar toda a indústria. Você vai trocar troca só o parques gás. e mais parques industriais, Né? e a população mundial só crescendo, demandando de mais energia, demandando de mais alimentos, e assim vai. Uma empresa automobilística sai do Brasil num determinado momento e todo mundo fica crítico, ele vai olhar e vai dizer, para que eu quero esse parquezão atrasado? Se eu estou em busca da transição. Então me dê tudo de novo que você me deu, que eu volto com coisa nova. Exatamente. Vamos preservar não porque é o correto a ser feito, mas porque porque eu vou está ganhar dando prejuízo. Tá dando prejuízo. Então a gente tem que fazer essa preservação. Eu vou obedecer o Código Florestal, porque se eu não obedecer, eu vou ter que gastar mais obtendo água na região das fronteiras agrícolas. Isso. Essas flexibilizações da legislação ambiental, por exemplo, São do lá em bolso. Minas Gerais, por exemplo, aquelas barragens todas ali, né? Aquelas leis que foram flexibilizadas durante anos Sim. pela Assembleia Legislativa daquele estado, né? Muitas vezes ali com as grandes empresas, muitas vezes bancando campanhas políticas para que aquele ou aquela, né, parlamentar atenda a um pedido, né? né, da Sim. empresa, a um interesse particular. E é público o nome das bancadas. A bancada que representa o quê? A bancada que representa o quê? Então a gente tem que partir para a ótica política também. Quando você vai no auge do calor e você diz assim, não é hora de punir, de julgar, de buscar culpados. Epa, você já está saindo do meio. Peraí. Vamos Como é passar que pano foi aí aqui a pra- manutenção desse sistema de DICs que está rompendo? Ele está rompendo por quê? Porque faltou manutenção, tá? Ah, vamos comparar com a enchente de 1940. Tá, beleza, vamos comparar o que foi que houve. Se você pegar agora no Google e se você fizer uma vista, né, de satélite do Jacuí, do Lago Guaíba, se você for olhar os rios, você vai ver nas margens só áreas de produção agrícola. O Aí cadê a arroz mata ciliar? perdeu, né? Já foi embora. Já foi embora. Aí o assoreamento vem e você encontra isso aí onde? Lá no seu Enem. É assim que você vai analisar atualidades para eles. E eu me Tendo a lógica preocupo porque dessa. aqui em Fortaleza eu ouvi os especialistas falando, né, nos jornais, que se acontecesse também estaria numa situação bem delicada. O Rio Ceará e o Rio Cocó. A gente já passou por várias enchentes no Rio Cocó que eu não conseguia passar na BR-116 porque alagava o macro. Vocês não Sim. lembram não? É. Alagava o macro ali, né? Então, passa pelo reordenamento urbano, por uma política de entrada, de como é que essa população vai viver. Eu nasci e me criei na Barra do Ceará. Um beijo, mamãe e papai, que estão na Barra do Ceará, certo? E eu, no começo da minha profissão, eu trabalhei no Liceu Vila Velha. E eu vi o Vila Velha crescendo ali, né? Junto com os outros professores e tal. E hoje, cara, o Vila Velha praticamente ele quase cornuba com Calcaia. Se você olhar no Google, como a gente falou ali, é o Rio Ceará, um filetezinho aqui, onde era para ser a mata ciliar ali, né, para a expansão do rio. E ali o Vila Velha, ele quase só não passa porque tem um rio, porque do outro lado é os Tapebas, né? Então, assim, é um negócio que quando você olha, você diz assim, rapaz, bem aqui pode dar um problema. E todo mundo sabe. Verdade. Né? Aí, voltando só uma coisa, Dani. Fukushima, no Japão. O tsunami. Né? E, alagou tudo. As bombas também lá não funcionaram. Por quê? Porque também foram alagadas, o sistema secundário não funcionou e tal. Beleza. Passou o tsunami no Japão. As máquinas já entraram. Limparam o que podia limpar, né? Impressionante. 2, 3 dias depois já tinha asfalto reconstruído. Asfalto. Para poder chegar lá, para não deixar mais o material radioativo do reator se espalhar. Porque ainda bem, porque né, as usinas nucleares precisam dessa água, por isso que são costa-mar ou costa-rio, para ter sempre a água de refrigeração. Então, assim, impressionante. 2, 3 dias, construído. Já consegue chegar lá no reator tranquilamente. Né? Então, assim, e o que é isso? Uma política educacional eficiente, a população organizada, consciência né? ambiental. Consciência ambiental, a política de tragédias, né? Entendeu? Então, tudo
concatenado para poder trabalhar em prol da organização do sistema. Eu não estou dizendo que o Japão é santo. Nós não estamos levantando essa bandeira aqui, nós estamos falando da população para que possa ser restabelecido mais rápido a energia. Até porque é uma política de precaução. Né? Se eu sei que todo santo dia o tremor acontece no meu país e que eu estou situado numa zona crítica de sismicidade, eu tenho que criar a cultura de resolver a situação o mais breve possível. Se eu sei que agora a região sul do país, de 2005 para cá, ela é atingida de maneira constante por ciclones, já entrou no hall, antes não existia na literatura, mas depois passou a existir os ciclones extratropicais. Então, todos os anos eu vou ter ciclones extratropicais. Eu preciso políticas e estruturas que vão fazer isso. É o que eu falei. 2014 foi seca, né? Que foi o destaque para uma questão do Enem. E as enchentes, e você sabe que todos os anos os movimentos de massa vão acontecer, né? Na região do Sudeste, do Sul, por causa... E os períodos, você sabe, porque as chuvas vão ser mais intensas. Exatamente. Danielzinho, só falando da água, né, também, foram 200 purificadores mandados para lá, né? Inclusive o Ceará mandou os purificadores com cloradores. Esses purificadores são os mesmos purificadores mandados pelo Brasil para a faixa de Gaza, né, para ajudar lá. E os estados do Brasil estão ajudando o Rio Grande do Sul. É o mesmo da estação de tratamento, né? Então vai ter todas as etapas que tem na estação de tratamento para poder purificar a água. Como você falou, a água é o lance agora fundamental para evitar a tragédia das doenças agora, né? Exatamente. Mas, queridos, estamos chegando ao nosso final, ao final do podcast. O papo está maravilhoso, mas precisamos finalizar aqui o nosso bate-papo, segundo episódio. E eu vou passar a palavra para a mensagem final aqui com o professor Jorge Wilton GG. Olha, é o seguinte, Dani. Não gostei porque o tempo foi pouco. Porque você pega 4 professores, principalmente rodeado aqui com essas estrelas. Conhecimento imenso. Rapaz, dá vontade de você ficar aqui o dia todo, batendo esse papo gostoso. Vamos pedir um iPhone, GG. Vamos pedir. Muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição. Sempre é muito bom conversar e fazer educação, né? Obrigado. Xandão, um beijão imenso, viu, lindão? Tamo junto. Eldinho. Opa, igualmente. Quanto tempo? Não vamos deixar pra se ver só em casamento, não. GG, eu pego o Guanabara e vem. Bora, GG, vamos. Toda semana tá... Muito bem. Professor Helder Carneiro, sua mensagem final aos vestibulandos nesse ano importante aí de Enem no final. Com certeza. Foco, né? Disciplina e fé. Essas 3 palavrinhas, você vai longe, né? E também agradeço a oportunidade de estar sempre, né, aprendendo com esses mestres maravilhosos. Parabéns pelo projeto, sensacional, né? Educação cearense só tem a ganhar, né, aqui com o podcast. E certamente, né, conte comigo sempre que precisar. Viu? Show de bola. Professor Alexandre Lima, Xandão, de Química, dê sua mensagem final aí aos vestibulandos, não apenas do Ceará, mas também do Brasil. Que horas é o almoço, hein, Dani? Vai pagar, né? Vai pagar, né? Tô brincando. Dani, um prazer imenso estar aqui com você, ladeado com os nossos amigos, porque um sonho, quando se sonha, só é apenas um sonho, mas quando você sonha junto, é uma realidade, né? E parabéns, meu amigo. Obrigado. Pela realidade, por você estar aí colaborando na vanguarda. Nosso estado é um estado de vanguarda. A educação sempre bate nisso. Tem tragédia, tem tudo, mas nós sabemos lidar com tudo isso. Nós somos guerreiros, batalhadores, né? Com muita fé. Os nossos alunos também são guerreiros, batalhadores. E tenho certeza que com muita fé e dedicação e com a ajuda de projetos como o seu, né, que é para alcançar todos, como o GG falou muito bem, isso aqui, ele criou pontes. E quando você faz pontes, meu amigo, você chega mais longe, né? A gente tá correndo 1 quilômetro, mas se eu corro junto, eu chego sempre mais longe, porque a gente tá de mãos dadas e estamos aqui trabalhando, tá certo? Então, um grande beijo, Deus abençoe a todos. Prazer. Não me chame mais não, quero vir não. Certo? Muito bem, então estamos chegando ao final do nosso segundo podcast, Tópicos do Vestibular. Agradeço a audiência de todos os vestibulandos do Ceará e do Brasil. Forte abraço, valeu!